Bom dia! Trago a palavra de Deus para os nossos corações. Eu lerei alguns versículos. O Senhor essa semana tem falado ao meu coração sobre sorriso, sobre processo, sobre dor. E você vai receber da parte de Deus o que Ele diz a mim e a você nesta manhã. Vamos lembrar, lá em Jó, capítulo 9, verso 10, diz assim: Deus faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem enumerar. Então Deus faz coisas grandes e insondáveis e maravilhas que não se pode enumerar. Quando nós falamos de maravilhas, vemos que diante de uma frustração na vida de Pedro, em uma área da sua vida, mas com Jesus no barco, com a palavra no barco, com o verbo no barco, com a direção daquele que é dono dos peixes, ele vive uma pesca maravilhosa. Deus também me traz hoje aqui para falar de sonhos, sorrisos, processos e dor. Então a primeira dor que nós estamos falando aqui é frustração. Tentativas que não trouxeram resultados. Empenho, esforço, dedicação, mas que os resultados não vieram. Eu não sei a necessidade que Pedro, sua casa, tinha naquele dia, mas eu sei na palavra que naquele dia ele não conseguiu. Mas também naquele dia houve um de repente na vida dele. Ele não esperava que Jesus entrasse em seu barco, que Jesus usasse o seu barco, que Jesus usasse a sua estrutura. E Jesus trouxe o que Pedro necessitava de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa e de uma forma grande, porque esse é o nosso Deus. Então, a dor nesse mundo, ela é real. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, eu não tenho como dizer para você que não vai haver dor, que não vai haver sofrimento, porque infelizmente existem pessoas que fazem escolhas más. E essas escolhas você vai sentir. Por que você vai sentir? Existe uma diferença de sentir a dor e se desequilibrar. O desequilíbrio pode mostrar que existe algo a ser tratado dentro de você. Essa dor já é uma somatização. Como assim? Você já tem várias dores de infância, adolescência, aí junta com as dores do presente. E aí, quando essa dor é ativada no presente, como foi ativado a dor de José no presente, um homem casado, um homem com filhos, um homem bem-sucedido financeiramente, territorialmente, eu diria na empresa, porque ele estava administrando e governando o Egito, mas ele tinha dor. E o presente dele trouxe essa soma, as dores todas da sua vida. Tanto é que na palavra de Deus mostra que ele chorou de uma forma que pôde ser ouvida o seu choro, de uma forma que até o faraó ficou sabendo. Então, pode haver. Ele não se desequilibrou, né? Mas ele não foi um choro do presente, foi um choro de uma soma de dor. De uma soma de dor de traição, de rejeição, de abandono, de desprezo, de falta de liberdade. Saiu do seu ambiente. E eu sei que nós enfrentamos essas dores. E nós, seres humanos, vamos sentir, porque não somos anjos. Você vai sentir a dor da frustração, você vai sentir o cansaço da frustração, você vai sentir a dor da traição, você vai sentir a frustração da decepção. A gente acha que por sermos filhos de Deus, não vamos sentir a dor, e isso é uma mentira.
Porque o próprio Jesus sentiu a dor do seu processo. Rogou ao Pai pelo seu processo e foi consolado no processo. Foi também honrado no processo. Foi também exaltado no processo. Porque a dor com Deus, o sofrimento com Deus, tem propósito, nos lembra o Senhor. Então a dor é real, mas a dor não apagou o sonho que Deus deu a José. E a dor não vai apagar o sonho que Deus, Ele tem gerado na minha vida e na sua. Que Ele tem gerado para a minha história e para a sua. Que Ele tem gerado para eu e você deixar um legado nesse mundo. Um legado onde as pessoas olham. Porque nós olhamos para a história de José e admiramos. Nós admiramos a integridade de José, o temor de José a Deus, em não ficar com a mulher de Potifar, em não atender necessidades fisiológicas, básicas de um ser humano. Ele não usou a dor como uma desculpa para pegar aquilo que não é seu. Ele não usou a fome para vender a sua primogenitura, para vender o seu direito. Não. Como temos a história de Esaú e de Jacó. Esaú vende a sua primogenitura. Ele não valoriza aquilo que ele tem por direito. Ele abre mão. Vou me utilizar disso para quê? Falando com as minhas palavras. Então o que o Senhor diz? Para mim e para você. A dor, ela é tão real e nós falamos tão pouco dela, mas ela tem poder de nos parar, se nós permitirmos. Então eu aprendi, você também vai aprender, que é com dor que a gente se move, quando a dor acontece. Pegue a fornalha de fogo. O fogo não consumiu os 3 jovens, porque eles não estavam sós naquela situação. Eles estavam com o próprio Deus, com a presença de Deus, com o nosso Senhor. Porque Deus cumpriu a sua palavra. Se passares pelo fogo, então Deus passou com eles pelo fogo. E o fogo não os queimou. Mas as amarras saíram de suas mãos. As amarras que os homens puseram neles saíram. Mas eles não morreram, não perderam o cargo, não perderam o status, não perderam, porque eles não valorizaram essas coisas. Eles valorizaram a presença de Deus. Embora ele estivesse colocando a sua vida em risco, Deus era o mais importante. Babilônia é o meio por onde as finanças deles passariam. Por onde a casa deles está ali. Tem moradia, tem comida, tem finanças. Mas é o meio. O meio jamais pode substituir a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é mais importante. Sem a presença de Deus, José jamais teria chegado a um cargo tão alto. Por quê? Porque ele viveu no meio do caminho maldade, e maldade existe. Pessoas que querem derrubar você, pessoas que querem subir de forma ilícita, pessoas que não governam com justiça, com igualdade, com equidade. E isso existe. Então por que José chegou onde chegou? Porque o sonho não morreu. Porque José estava sendo preservado pelo próprio Deus. Potifar foi um meio por onde Deus passou. E ali José teve uma moradia, José teve alimento, José teve suas necessidades básicas atendidas. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o nosso Pai e que Ele cuida. E que eu e você não deve se preocupar com o que vestir, com o que comer, trazendo com as minhas palavras. Podemos falar dessas coisas em orações, sim, das nossas necessidades. Mas o nosso Pai, Ele provê. Você pode não ter a bonança ainda de Canaã, a fartura de Canaã, onde você tem aí a liberdade, a despensa cheia para
para comprar, para ter variedade. Mas Deus está atendendo a minha necessidade e a sua necessidade. Então não pare de sonhar. Não é porque algo deu errado no processo do esforço, no processo das tentativas. Não é porque tempestades se levantaram que nós não iremos chegar ao destino, que nós não iremos chegar àquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Porque Deus está conosco. Essa é a garantia da nossa chegada. E nesse caminho, mesmo você tendo a dor do luto, continue caminhando, chorando. Porque vai chegar a hora que você vai parar de chorar e aí entra o sorriso. Que o próprio Deus vai colocar em teus lábios. Porque foi essa palavra que o Senhor falou para mim em Jó, capítulo 8. Deus falou assim: Ele encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Então você vê aqui, nesses 2 versículos que nós lemos, e eu quero que você lembre durante esse dia, 2 situações que Deus faz maravilhas. Então Deus está dizendo, é eu que vou fazer o sobrenatural na situação. É eu que transformo em vinho, é eu que ponho o peixe na rede, é eu que multiplico o pão e peixe, é eu que curo, é eu que restauro saúde, é eu que tiro de cativeiro, é eu que curo a lepra, é eu que expulso os demônios. É o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que sofreu e padeceu, mas ressuscitou, para que eu e você tenha vida e saia da escuridão, e saia da morte, e maldições de enfermidades, de comportamentos imorais dos nossos antepassados, sejam quebrados na nossa geração, e a nossa geração possa receber de Deus, ao invés de maldição, bênção. Porque Deus abençoa aqueles que são puros e íntegros de coração. Aqueles que o temem, Deus diz que abençoa aqueles que o temem. Deus diz que abençoa aqueles que o obedecem. E Ele não diz só que abençoa, Ele diz assim, que se nós obedecermos na palavra, as bênçãos vão correr atrás da gente. Não é a gente que vai buscar elas, não. Elas vão vir atrás de nós. Então, Lilian, semeie chorando. Eu e você. Mesmo que você tenha sentido alguma dor, não pare a sua missão. Paulo não parou. Mesmo com a picada da serpente, mesmo as pessoas não lhe ouvindo, e tendo ali perdido o barco, e tendo ido parar ali em uma ilha. E ali Deus foi mostrado. Deus foi conhecido dentro de uma prisão através da vida de José. José tinha na sua mente, eu tenho que sair dessa prisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas Deus diz para mim e para você agora, o que Deus tem para a sua vida, você não está imaginando. A gente acha que é no lugar do nosso passado. Mas Deus tem um lugar que eu e você ainda não sabem. Mas que no meio do caminho Ele vai revelando. Como revelou Abraão. Como José foi pego de surpresa. De repente ele se tornou o governador do Egito. De repente um cargo que não existia passou a existir por causa da sua vida. E ele foi quem Deus levantou para ser livramento para o seu povo. Através da vida de José, seus familiares e o Egito, em uma época de escassez, onde ali havia várias necessidades básicas, porque fome é uma necessidade básica para todo ser humano. Mas José estava no Egito com os seus armazéns cheios e pôde ser bênção, ser canal, ser fonte de vida em uma situação difícil. Para o povo de Deus, para seus familiares e até para o povo do Egito, que adorava outros deuses. O que Deus quer entregar a mim e a você é vida, é fonte. Nós não somos fontes amargas, que fazemos maldade
na vida de pessoas. Mesmo que as pessoas façam mal para você, você deve manter a integridade do seu coração. Deve temer a Deus. Deve esperar em Deus. Como que, às vezes eu fico me falando assim, meu Deus, como eu não vou confiar em Ti? Se Tu faz maravilhas, se Tu faz coisas grandes, se Tu faz coisas que nem se pode enumerar. Então quem é que vai fazer essa coisa grande, insondável, maravilhas na sua vida e na minha vida, na sua história, na vida dos seus filhos, nas nossas finanças, na nossa saúde? Porque a palavra de Deus diz, Ele disse ao seu povo, veja, Deus avisa, que o obedecessem para que as enfermidades que foram enviadas ao povo do Egito, Ele não enviasse para o seu povo. Então existem pessoas que estão enfrentando enfermidades por desobediência. E Jesus Cristo quebra essa maldição. Se confessares o teu pecado, entregares a vida para Jesus, receberás dele misericórdia, perdão e uma nova história. Uma história que com Jesus começa a ser bênção. Você sai da frustração, você sai da paralisação, você sai da enfermidade, porque Ele restaura a tua saúde, Ele tira a tua limitação física. É o que Jesus faz. O coração duro de Faraó fez com que o seu filho morresse. Deus tocou na vida do seu filho, porque ele estava praticando maldade com o povo de Deus. E ele não queria ouvir a voz de Deus, ele queria fazer as coisas do jeito dele, ele não queria a direção que Deus usava Moisés para dirigir Faraó. E Faraó se endureceu. E Deus tocou nas suas finanças, tocou na saúde, tocou nas fontes que ele tinha, tocou no seu filho primogênito. Por quê? Desobediência, maldade, porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E este homem autorizou a morte de muitos bebês, de muitas crianças, meninos. Então esse homem fez muita mulher chorar. Faraó fez muita mulher chorar. Faraó fez muita mulher chorar. Faraó fez o povo de Deus viver em opressão, viver em sofrimento, viver com carga pesada. E por isso veio o juízo de Deus. A mão poderosa de Deus pesou sobre a cidade, sobre o Egito, sobre Faraó, sobre sua casa e sobre tudo que ele tinha. Porque ele praticava maldade. Então veja, quando o adversário levanta alguém contra você, quando o diabo levanta alguém contra você, para defamar seu nome, para rasgar suas vestes, para falar mal a seu respeito, para influenciar pessoas como Amã influenciou o rei contra o povo de Deus e preparou uma forca para Mordecai. Então, quando o diabo levanta pessoas para influenciar a mente de outras contra você, mas eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de manipulação, mentira, engano que está sobre a vida de alguém. No nome de Jesus, seja destruído agora, nesse exato momento. Pelo poder que há no nome do Filho de Deus, pelo poder que há em seu nome, que foi entregue a Ele. Para que haja alívio na sua casa, alívio na sua empresa, alívio. Porque a má influência de Amã estava trazendo para aquele rei tão próspero sofrimento para o povo que estava debaixo da sua autoridade e dos seus cuidados. Então Deus quer esse mal sobre a tua vida? Não, então não tenha dúvidas que esta palavra se cumprirá na sua casa. Que toda maldade no nome de Jesus seja destruída. Que toda maldade caia por terra. E que o reinado do rei
continue prosperando e que o reinado do rei continue em paz, sem guerra, sem conflitos. Porque quem estava trazendo sofrimento e dor para o reinado era o mal, era a maldade. Mas Deus é aquele que destrói o mal. Jesus é o Filho de Deus que destrói as obras do diabo. E eu libero sobre a tua vida que toda obra levantada, arquitetada e que está como ameaça de destruição, de dor e de sofrimento, que no nome de Jesus seja cancelado. Que no nome de Jesus seja cancelado. Irmãos, não vamos dar lugar. Veja o que aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha intimidade com Deus, mas que por dado momento se deixou levar pela carne, pelo desejo, viu e desejou. Não sejamos como o filho pródigo que desejou comer o que os porcos comem. Aonde na sua casa ele tinha um pai que dava boa comida, boa companhia, queria o seu bem, mas ele desejou a comida dos porcos, perdeu tudo. Mas para a glória de Deus ele se humilhou, ele reconheceu seu erro perante Deus e perante o seu pai, se reconciliou com o seu pai, a sua casa, e houve alegria. Alegria porque ali aquilo que estava perdido foi achado. E o que estava morto reviveu. E o que aconteceu com Davi, irmãos? A gente não pode perder a presença de Deus. Por causa de irmãos, um ato. Davi foi um ato. E Deus disse, Davi, você fez aquilo que é mal perante os meus olhos. E o que aconteceu? O filho de Davi morreu. Ele orou, ele jejuou, mas Deus não ouviu. Mesmo sendo um escolhido. O outro filho dele se levantou contra ele e também morreu. E a sua filha foi violentada fisicamente. Veja quanta coisa ruim aconteceu no reinado de Davi com pessoas que ele ama. Morreram 2 filhos e a filha foi violentada, Tamar, pelo próprio irmão, parente. Sofreu violência física. Veja. Ela foi estrupada dentro do próprio reino de Davi. Por que você fala da proteção de Deus? Porque eu creio que Deus pode proteger. Mas Deus falou para Davi que a espada não se apartaria da casa dele. Por quê? Porque ele cobiçou algo que não era dele. Ele planejou, ele além de adulterar, ele ainda planejou a morte de um inocente. Ele matou o inocente. E quantas pessoas têm matado pessoas? E quando eu falo de morte, não só é a morte literal. Matado psicologicamente, matado emocionalmente, matado, sim, fisicamente, matado os sonhos de outras pessoas. E Deus não aliviou para Davi. Mas Davi, ele amava tanto a Deus e reconheceu o seu pecado. Qual era o decreto de Deus para Davi? Que Davi ia morrer. Mas Deus o perdoou e não o matou. Mas ele sofreu as consequências. Então é melhor a gente ficar. Aquele desejo que a gente sabe que não vem de Deus. Que vai gerar uma dopamina rápida, mas que vai trazer consequências dolorosas. Presta atenção. Dopamina rápida, consequências dolorosas. Dopamina rápida, consequências dolorosas. Aí você tem que escolher. É melhor ficar... Vou trazer um exemplo que hoje se fala muito, né? É melhor ficar com uma carência, esperando Deus trazer o sorriso, Deus trazer o vinho, do que ceder a uma carência e sofrer consequências dolorosas. Assim nos diz o Senhor. Porque seremos tentados também enquanto estivermos nesse mundo. Haverá tentação,
haverá aflições, mas não estamos só. E Davi, ele valorizou a presença. Tanto é que ele disse, falando com as minhas palavras, que Deus podia tirar tudo dele, mas que não retirasse a sua presença. Diferente de Saul, Saul estava muito mais preocupado com o seu relacionamento e a imagem diante das pessoas do que com aquilo, do que com a presença de Deus. Então aí você vê, será que Deus não sabia do que Davi iria fazer? Sabia, mas o escolheu. Ele não perdeu a liderança porque ele valorizou a presença de Deus, mas sofreu consequências. Porque embora Deus te escolha, Deus te dê uma missão, e missão aqui não se envolve só. Missão aqui, por exemplo, Samuel, ele era profeta, mas ele também é juiz. Você pode ser um médico e um profeta, você pode ser um pastor, ou um diácono e um engenheiro, eu não sei. Você pode ter, Deus ter te dado várias missões. Mas a primeira missão nossa é em casa. A minha primeira missão é ser mulher, porque foi quem Deus me criou. Hoje eu tenho a responsabilidade de ser mãe e de ser esposa. Então eu tenho essas missões. E tem uma outra missão externa fora da minha casa, que Deus me deu. Mas a missão externa, ela não mata de casa. Ela se estende. Ela se expande territorialmente. Ok? Então, a minha missão, mulher, vou dar eu como exemplo. Mulher, mãe, esposa. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Então, Deus expandiu meu território. Hoje eu estou indo para uma universidade, é para explicar para você entender. Aí Deus está me dando uma profissão. A minha profissão destrói as outras missões? Não. Eu continuo com essas missões. Deus está expandindo o meu território. Aonde Ele quer me usar, onde Ele quer me levar, onde Ele quer que eu seja fonte de vida, de bênção. Eu já falei das perseguições que eu tive na universidade, que aferia dor, sofrimento, morte, ameaça e várias coisas. Porque a vida tereis aflições. E nós temos um adversário. E se as pessoas derem lugar, ele usa as pessoas. Mas eu e você vamos ser fonte de bênção. Eu quero te encorajar em nome de Jesus. Mesmo que esteja como a mulher do fluxo de sangue, a se arrastar, a fazer por você, a buscar por você, mas não aceitar o diagnóstico, não aceitar viver, não aceitar estar vivo, mas viver. Como assim? Hoje eu quero viver, porque eu quero que outras pessoas vivam. Já que eu estou viva, eu quero que outras pessoas também vivam. Então, eu tenho esse propósito dentro do meu coração. Então, eu realmente hoje quero viver. Mas já existiu momentos na minha vida que eu só estava viva. Porque eu tinha que estar viva, porque eu pensava muito nos meus filhos. Então, eu tinha esse pensamento. Veja, eu estava viva, mas eu não vivia. E Deus restaurou. Deus foi quem me restaurou. A palavra dele. Por isso, ouça as palavras de Deus. Leia as palavras de Deus. Não espere ser perfeito ou perfeita para Deus amar você. Deus, ele já te ama. Ele não gosta de nossos maus comportamentos. E por isso que ele diz, abandona, se arrepende, abandona e começa a caminhar no caminho certo. Davi errou uma vez. Ele não errou nunca mais. Ele nunca mais repetiu o mesmo erro. Por quê? Porque verdadeiramente ele se arrependeu. Deus não desiste de pessoas. Somos nós que desistimos de Deus. Você pode pedir força a Ele, dizer para Ele que quer mudar, dizer para Ele que quer fazer a coisa certa. E essa oração muito vai agradar e Ele vai te ajudar. Assim nos diz o Senhor. E Ele vai te ajudar. Então, na palavra que Deus me trouxe hoje, é Deus que trará coisas grandes, insondáveis e maravilhas que eu e você não podem numerar. E também é Deus que encherá a tua boca de riso, diz o Senhor. Jó estava chorando,
pelas perdas, ele estava sentindo a dor da perda, ele estava sentindo a dor do afastamento das pessoas, ele estava sentindo as palavras que não os consolava, mas os feria, que as pessoas diziam. Ele estava sentindo a dor da enfermidade, mas ele também viveu banquete, alegria e mudança de cativeiro. Quem fez a maravilha na vida de Jó? Em trazer para ele 2 vezes mais a restituição. Quem restaurou a saúde de Jó? O próprio Deus. E é esta palavra que o Senhor traz para mim e para você, que tem esperado dele, tem temido ele, tem mantido a integridade, tem esperado a alegria dele, não tem buscado alegria rápida, dopaminérgica e ilícita, mas nele tem esperado o tempo de sorrir, o tempo de cantar, o tempo de se alegrar. E Deus traz essa palavra para você, para que eu e você não deixe a dor apagar os sonhos que Deus deu para mim e para você. O sonho de ter uma família, o sonho de ter uma vida saudável, o sonho de ter uma empresa, um sonho de ter uma vida financeira saudável, o sonho de ter saúde, o sonho de viver uma vida que glorifica o nome de Deus, que Deus está no meio, o sonho de ter filhos abençoados, próspero espiritualmente, financeiramente e na sua saúde, mesmo enfrentando aflições, com Jesus vencendo elas. Mesmo passando por aflições, com Jesus vencendo elas, assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.